Boa tarde, o Gazeta Entrevista inicia mais uma edição nesta tarde de quarta-feira, né? Hoje, 14 de julho de 2021. E o assunto, nos dois primeiros blocos do programa, nós vamos tratar de segurança pública, mas como eu sempre coloco aqui, em um aspecto muito específico. Por que a gente vai tratar de algo muito próprio? Porque o Acre, o estado do Acre, tem um problema que eu, como sou leigo no assunto, eu não sei se eu classifico como crônico, se eu classifico como cultural, estrutural. O fato é que a violência contra a mulher, nas suas mais diversas faces, não sai da gente. Nós não conseguimos nos livrar desse problema. Por uma série de fatores, né, que podem explicar miséria, pobreza, desemprego, economia que não anda, educação. Porque se existe um lugar onde o homem parece que é moldado para ser o macho alfa, é por aqui. E o que me faz afirmar isso? Os números relacionados à violência contra a mulher. E olha, é preciso reconhecer, o poder público, nos últimos anos, tem melhorado muito os aparelhos de Estado, os instrumentos, as instâncias, os órgãos, que vigiam para que esse problema ou acabe ou pelo menos diminua. Mas a sociedade acriana insiste. Nós insistimos em não entender as mudanças que estão ocorrendo na sociedade, o papel da mulher nessa sociedade que muda a cada instante agora. Nós, os machos alfas, parece que nós ignoramos por uma decisão esse cenário de mudança. Só, parceiro, para você que está me assistindo, talvez acompanhado da sua companheira, que você maltratou ontem à noite, eu vou dizer a você o seguinte: tem gente vigilante e uma hora você dança. Uma dessas pessoas que vigia, que guarda de perto o respeito às leis, é a delegada Helenice Fres, com quem eu vou conversar durante 2 blocos aqui no programa Gazeta Entrevista. Delegada, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Taan. Boa tarde também a todos os nossos telespectadores. É uma alegria, uma satisfação participar desse programa, né? E, assim, espero que consigamos aqui trazer muitos esclarecimentos e debater esse tema que é, assim, extremamente relevante para todas as mulheres e também para todos os homens, porque eles também são parte do problema e, com certeza, devem ser convidados e convocados a ser parte também da solução, né? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Aliás, essa conversa tem muito a ver conosco. Delegado, eu queria entender da senhora, só para que nós possamos saber, ter uma dimensão, como é que está essa situação de violência contra a mulher no Acre? Eu não sei quais são os detalhes que a senhora pode trazer, não sei se número de feminicídios, quais são os dados que a senhora pode nos adiantar aqui, por gentileza? Certo, então, como, assim, feminicídio é o crime que mais choca, né? Então, assim, eu tenho dados de feminicídio, há muita curiosidade com relação a esses dados, né? Especialmente porque nós tivemos recentemente um caso aqui em Rio Branco que chocou muito a nossa população, né? Todos ficam muito abalados quando tem um caso, né? Não só quem está envolvido ali na situação, é muito chocante mesmo você ver uma família destruída por um crime tão bárbaro, né, como esse ocorrido na semana passada. Então, eu trouxe aqui dados obtidos com o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, né, sobre os números de feminicídios no estado do Acre nos anos de 2019, 2020 e os dados parciais de 2021. No ano de 2019, nós tivemos um total de 11 feminicídios em todo o estado do Acre, divididos em todas as regionais. Todos esses casos foram concluídos, né, as investigações foram concluídas, foram remetidos à justiça
com autoria definida, né, com indiciamento, com pedido de prisão preventiva, e a grande maioria, quase a totalidade desses autores estão presos ou estão foragidos, né? E desse total de 11 feminicídios em 2019, 4 casos ocorreram aqui em Rio Branco, um caso em Rodrigues Alves, um caso em Acrelândia, um caso em Tarauacá, um em Porto Acre, outro em Cruzeiro do Sul, um em Mâncio Lima e outro em Epitaciolândia. 10 desses casos foram cometidos por homens com quem a vítima tinha relacionamento amoroso e somente um por pessoas que ela tinha relacionamento próximo, mas não chegou a conviver. Então, assim, é realmente em relação íntima de afeto. Para configurar o crime de feminicídio, normalmente, né, dentro de uma relação íntima de afeto, em que a vítima acaba sendo, perdendo a vida por parte da pessoa com quem ela dividia a vida, muitas vezes constituiu família, teve filhos, e ali naquela relação ela acaba perdendo a vida também. Delegada, isso em 2019. Em 2020 aumentou? Isso. Certo. Só concluir aqui que em 2019, os 11 crimes de feminicídio foram cometidos nas residências das vítimas, 4 com armas de fogo e 6 com armas brancas e 1 por enforcamento. Então, tivemos também, né, os instrumentos das causas que causaram as mortes também. No ano de 2020, o número se repetiu. Tivemos também 11 feminicídios em todo o estado do Acre. Da mesma forma, também todos com autoria definida, indiciamento, prisão ou mandado de prisão em aberto, porque o autor está foragido, né? Mas a grande maioria desses casos, como a autoria definida, muitas vezes ou há prisão em flagrante ou há uma atuação, né? Como são casos que causam muito clamor público, normalmente a atuação é praticamente imediata e a prisão costuma ocorrer em poucos dias nesses casos de feminicídio. Se você observar, né, as notícias, quando há um caso de feminicídio, a prisão costuma se dar dentro de poucos dias. Então, a grande maioria dos autores está preso, somente um caso ou outro em que há fuga antes, né, do cumprimento do mandado de prisão. Enquanto é analisada a representação, muitas vezes pode ocorrer uma evasão aí, depois o cidadão não é localizado e está evadido até hoje. Delegada, e aumentou ou diminuiu o problema aqui na capital Rio Branco? Porque manteve o número, né? O total número... Como é que está o problema aqui em Rio Branco? Aumentou ou diminuiu? No ano de 2020, nós tivemos um acréscimo de casos em Rio Branco. Desse total de 11, que em 2019 teriam sido 4 em Rio Branco, nós tivemos 6 em Rio Branco. E a grande maior parte deles no primeiro semestre. Então, isso aí foi uma situação que causou realmente uma preocupação muito grande por parte de toda a rede de mulheres, né? Então, assim, o Acre acabou figurando de uma maneira muito negativa nacionalmente por conta desse índice, né? E Rio Branco, então, nem se fala. Então, desse total de 11, 6 ocorreram em Rio Branco, 1 em Tarauacá, 1 em Manoel Urbano, 1 em Feijó, 1 em Acrelândia e 1 em Porto Acre. E aí, 9 deles foram cometidos por homens com quem a mulher convivia ou conviveu, e 2 por pessoas da convivência dela, mas com quem ela não teve relacionamento amoroso. Então, assim, provavelmente tinha alguma relação, mas não tinha sido íntima de afeto. 10 desses 11 foram nas residências da vítima e apenas 1 em via pública. 3 foram por intermédio de arma de fogo, 7 por arma branca e 1 por outro meio que o Departamento de Inteligência não informou, só colocou que foi por outro meio. Agora, em 2021, até o momento em que eu obtive esses dados, nós tínhamos um número total de 2 no estado. Ou seja, até o início do mês 7, nós tínhamos 2 casos, mas na semana em que eu obtive os dados, nós tivemos mais um caso aqui em Rio Branco. O de sexta-feira, né? Aumentamos, nós temos agora 3 casos de feminicídios no estado, sendo 1 em Cruzeiro do Sul, 1 em Marechal Thaumaturgo e 1 em Rio Branco, que foi esse ocorrido na última sexta-feira. Delegada, levando em conta, só usando o bom senso,
que um feminicídio, uma situação dessa em que o homem assassina uma mulher, por ela ser mulher, é uma situação, quando chega a esse ponto de assassinar, como eu já estou indicando, né, chega a esse ponto. Ninguém assassina uma pessoa com quem convive e tem alguma relação de afeto no primeiro estresse, né? Ninguém, pelo menos usando o bom senso, não se faz isso. No primeiro estresse que se tem, já assassina, não é dessa forma? Agora, eu queria entender, e eu queria saber da senhora que acompanha essa rotina aí na delegacia, que trata desse assunto com mais cuidado, os processos, os momentos, os instantes em que as mulheres vão sendo vítimas e não percebem muitas vezes, ou às vezes percebem e se calam, e não só ela, os demais que estão junto a eles também se calam. E como é que é esse procedimento? Como é que a gente pode ir se vacinando contra esse problema? Certo, tá. Esse é um ponto realmente muito importante. A violência doméstica, ela é multifatores, né? Assim, ela envolve uma situação bastante delicada, porque o agressor também muitas vezes, o amor da vida daquela mulher, entende? Então, assim, é bastante complicado. Ela ama aquela pessoa que faz dela, assim, violenta ela, é o algoz dela, o amor da vida dela é o algoz dela também. Então, muitas vezes, ela não quer admitir que ela é vítima de violência doméstica. Ela quer ocultar aquilo ao máximo, ela não quer que outras pessoas saibam, ela não quer que outras pessoas interfiram naquela situação. Ela acha que ela pode resolver aquilo, ela acha que ele pode mudar. Então, assim, aquela situação de que não se mete a colher, a gente não pode admitir mais isso. Nós precisamos meter a colher, sim, porque a gente sabe que a inércia, que a omissão, que a não interferência gera o feminicídio. A violência contra a mulher, a gente que estuda ela e que trabalha e lida no dia a dia com ela, a gente sabe que é um fenômeno cíclico, ou seja, ela não começa com um feminicídio, como você bem disse aí no começo. Ela normalmente começa com pequenas agressões, normalmente verbais, normalmente assim, coisas que a mulher muitas vezes nem interpreta como uma violência, dependendo do grau de entendimento dela, né? Muitas vezes ela não vai nem ver, enxergar aquilo ali como violência, mas sim, é uma palavra ríspida, né? É uma forma de tratar que não é gentil, jogar, aí vai aumentando o nível de violência, né? O relacionamento abusivo aquele comportamento violento que vai crescendo, né? Ou seja, começa com palavras, com ações, e aí vai partindo para agressões verbais, ameaças, agressões físicas, e aí nós temos um ponto, chega num ponto em que a violência adquire um aspecto que se torna insustentável, ou seja, parte para agressão física constante, a mulher fica lesionada, ela passa a não conseguir mais esconder que ela sofre violência, e aí chega um momento em que ela deseja romper aquele ciclo, e aí o agressor se compromete a mudar, né, faz aquele pacto ali de que vai se transformar, que vai mudar, e normalmente ele volta a ser aquele homem por quem ela se apaixonou. E aí começa tudo de novo, eles vivem teve a explosão da violência, e aí eles vivem uma nova fase que é denominada de fase da lua de mel, ou seja, eles voltam ao início do relacionamento, onde tudo ia bem, onde o relacionamento é maravilhoso, ele é o homem dos sonhos dela, ela é a mulher dos sonhos dele, até que o ciclo volta a se repetir. Começam a acontecer pequenas violências que vão tomando proporções grandes, até que chega a explosão da violência novamente, e ela acaba se tornando insustentável, e aí pede perdão e vive nesse ciclo da violência. E aí chega um dia que alguém tem que tomar alguma providência para que esse ciclo seja rompido. E é nesse momento que a família entra em ação, que os amigos entram em ação, que a Delegacia da Mulher está aqui de prontidão, que a rede de mulheres como um todo
está aí para entrar em ação e para apoiar essa mulher. Delegada. Então, canais... Pronto, pode falar. Delegada, eu vou fazer uma interrupção agora, que nós temos um intervalo, mas eu queria voltar tentando fazer uma reflexão a respeito desses outros atores que estão na periferia do casal. Porque nessa ideia que a senhora colocou aí de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, tem que se meter sim. Agora, eu queria saber o seguinte, porque a senhora trouxe aí uma situação interessante. Quando o feminicídio acontece, a mesma comunidade que sabia da violência cometida, que acompanhou a violência cometida, é a mesma comunidade que passa a apoiar as forças policiais com informações, dizendo onde está, de maneira que o camarada seja preso. Ela colabora, mas ela colabora no momento em que já não é possível mais fazer muita coisa em relação à vítima. A vítima já está morta. Então, eu queria saber isso. O que a legislação prevê? Eu queria que a senhora esclarecesse depois do intervalo. O nosso papel, aquele que se omite, aquele que não põe a colher, de que forma essa pessoa, se for comprovada a omissão dela, de que forma que ela pode ser responsabilizada? Se a lei prevê alguma punição para esse tipo de postura. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Gazeta Entrevista e voltamos à conversa com a delegada Helenice Fres, que cuida especificamente das questões relacionadas à violência contra a mulher aqui no estado do Acre. Nós voltamos em instantes.